Fala comigo, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso pré-prova da CPA 20, nossa primeira edição. A Lead Invest vem com tudo para poder te preparar para você ser aprovado de primeira na tua prova do CPA 20. Eu fico imensamente feliz em você estar participando desse pré-prova e a gente está podendo te ajudar a trazer a tua certificação para casa. Então, se tu vai fazer a prova essa semana ou semana que vem, esse pré-prova vai te ajudar demais, porque a gente pegou 15 questões que caíram na última semana na prova da Anbima. E como é que a gente sabe que caiu, galera? Nossos alunos comentam com a gente quais foram as questões e principalmente dos nossos simulados que caíram na prova. Então, são questões muito quentes e aderentes e todas elas caíram, tá? Pode ser que na tua prova caia 5, caia 6, caia 7, vai depender do sistema randômico da Anbima, pois a gente sabe que eles têm um banco de questões e na tua prova pode aparecer qualquer uma delas, sacou? Então, tô muito feliz e eu quero aí ver você curtindo esse vídeo, se você achar que faz sentido, e principalmente responder nos comentários falando, poxa, essa questão caiu na minha prova, pô, essa daqui ficou idêntica ao que estava na minha prova. Pois a nossa preocupação aqui na Lead Invest é sempre trazer um conteúdo aderente, um conteúdo muito dinâmico e principalmente que te aprova. Aqui na Lead a gente tem duas maneiras de a gente atuar com os nossos alunos. A gente tem o curso muito completo, ele pega toda a grade da Anbima, tem todas as aulas, um curso muito explicativo, e eu tenho o curso de aprovação. O que seria o curso de aprovação? Cara, meu chefe tá me enchendo o saco, eu tô precisando passar na prova. Eu vou te dar a rota. Quais são os temas que a Anbima vem cobrando nas últimas provas? Se você estudar esses temas, galera, você passa. Super tranquilo, nosso índice de aprovação está em 95%. Então, a gente sabe o que a Anbima cobra na prova. Depois que você passou na prova, você tem indo tempo de 12 meses para você poder assistir a todas as aulas e realmente aprender o que é a CPA 20, quais são todos os temas cobrados na prova e entender como que funciona toda a parte macroeconômica, toda a parte de produtos com muita calma, porque eu sei que o mercado é muito dinâmico, às vezes você está precisando da oportunidade para ontem, então você não precisa assistir todas as aulas do curso. Você vai ter um checklist de aula que eu falo que é o checklist de aprovação. Você assistir essas aulas, você sai aprovado. Isso é ponto, tá? Isso é algo que a gente já testou aqui, os nossos alunos têm passado, principalmente porque a gente mensura e também tabela quais são as questões que estão sendo cobradas na prova, sacou? Então, vamos aqui apresentar como que funciona a estrutura da Lead Invest. A Lead Invest a gente tem um simulado gratuito, tá? E dentro desse simulado, dentro desse aplicativo, você pode fazer assinaturas de simulados comentados em vídeo, na qual eu te ajudo a entender e compreender todas as questões, o porquê tá certo, o porquê que tá errado. E o nosso aplicativo hoje ele tem uma nota de 4,8, sendo considerado um dos melhores aplicativos de questões da prova da Anbima, tá? E aqui, galera, vai ter vários comentários, principalmente dos nossos alunos aqui, ó, dizendo que o app é muito bom, ajuda com o raciocínio. O Leonardo Balena falou, ó, extremamente parecidos com a prova, então a gente foca muito, tem muito essa preocupação com a aderência, a gente sempre vai buscar a aderência da prova, tanto no conteúdo quanto nos simulados. O Denilson é um caso aqui, um caso muito top, porque ele passou pela CPA 10, pela CPA 20, pelo CEA com a gente, e ele fala, muita aderência à prova, boa plataforma de estudos, recomendo. E o Ronaldo também falou que passou na CPA 20 com o auxílio desse app. Então aqui, galera, a gente tem todo o caminho para poder te ajudar a ser aprovado de primeira na prova da Anbima. Então, se você quer ser aprovado de primeira, tanto na prova da CPA 20, da CPA 10 e do CEA ou de agente autônomo de investimento, vem estudar com a gente, tá? A gente tem a modalidade online, que é a aula 100% comigo e o apoio dos nossos professores, e no presencial temos aqui somente na cidade de Santos, por enquanto, São Paulo. Assim que a pandemia der uma amenizada, a gente conseguir ir para outras localidades, a gente vai estar distribuído no Brasil. E você tem o apoio dos nossos dois professores, um com o CFP e outro com o CEA, Carolina Iso com o CFP e o Carlos Andrade com o CEA, que vão te apoiar nos teus estudos, sacou? Se você precisar estudar para CEA, tem aqui material de HP12C,
Se você está meio apertado financeiramente, temos o material gratuito. Aqui no material gratuito de estudo, galera, está a apostila mais completa. Para os nossos alunos do nosso curso, a gente tem a apostila resumida, a apostila da aprovação, as palavras-chave que a Anbima coloca nas questões, como que ela pede que você interprete. Então a gente fez um material bem focado nisso. Por isso que eu falo que é o material geralzão e o material da aprovação. A gente tem esse material bem didático, bem direto, que é o para te aprovar, beleza? Então, pessoal, se vocês curtirem essa live, aí vocês chamam a gente da nossa equipe para a gente poder bater um papo e falar um pouco mais de como que funciona a nossa dinâmica aqui, fechado? Então, pessoal, vamos começar o nosso pré-prova falando da pergunta número 1, que está presente no módulo 1, galera, tá? Essa questão está presente no módulo 1 e eu vou ler aqui ela com vocês. Uma das atribuições da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, é de... Galera, a SUSEP é uma autarquia, logicamente vinculada, né, ao Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? E o Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão que vai determinar, é o órgão que vai criar as regras, é o que comanda este mercado. E a SUSEP, ela é um órgão que ela vai fiscalizar, ela vai... além de fiscalizar, ela vai executar as leis conforme o CNSP determinar de quais mercados, do mercado de seguros, resseguros, capitalização e previdência privada aberta. E o seu principal objetivo é, galera, se eu estou falando de seguros privados, eu estou falando da proteção de uma pessoa. Se eu estou falando de uma previdência, a previdência é um seguro, a pessoa paga um valor para garantir um benefício ao longo da sua vida, dependendo da modalidade de renda que ela escolha. Então, o principal objetivo da SUSEP é: eu tenho que atender aos interesses dos clientes conforme a lei manda. E a lei, quem vai fixar as leis vai ser o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, ele vai determinar como esse mercado vai ser regido, e a SUSEP ela tem esta finalidade. Eu falo que é o seguinte, ó, a tua mãe manda, você executa. Quem é a tua mãe? Tua mãe é o Conselho Nacional de Seguros Privados. E quem é você? Você é a SUSEP, você vai executar, você vai zelar por esse mercado. Então esse é o principal objetivo da SUSEP. Zelar pelo mercado de seguros, resseguros, capitalização e previdência privada aberta. E com isso, né, fazer aí a proteção da captação das pessoas, né? A captação popular que é realizada pelas operações de seguro, sendo a alternativa correta a alternativa D, tá? Então esse é o contexto da SUSEP aqui para vocês, tá? Vou só explicar por que não é a A, não é a B e nem a C. Na A fala o seguinte: autorizar o funcionamento e fiscalizar as entidades de previdência fechada complementar. Galera, previdência fechada, eu estou falando da Previc, tá? Então não entra na SUSEP, então a gente já elimina aqui. B, disciplinar a comercialização dos fundos de aposentadoria FAPI. Galera, disciplinar quando eu as regras, eu disciplino alguma coisa. Então nessa situação eu estou falando do CNSP, não estou falando da SUSEP. A gente elimina ela aqui. E a C fala o seguinte: estimular a formação de poupança e seu investimento em valores mobiliários. Quando eu falo de valores mobiliários, eu estou falando da CVM, galera. Então não vai ser a alternativa C, sendo a alternativa correta a alternativa D. Beleza? Vamos lá para a pergunta número 2, uma pergunta também do módulo 1, tá? E é uma pergunta, galera, que toda prova tem. Toda prova tem uma questão de banco de investimento. Ponto. A gente sabe que existem 3 questões que a Anbima costuma cobrar sobre esse assunto. E uma delas é essa. E toda prova tem o assunto banco de investimento. Então pega o conceito para você não dar mole nessa parada, tá? Quando eu estou falando de um banco de investimento, é um banco que ele tem por finalidade fazer captação de recursos de médio e longo prazo. Então, como assim captar recursos de médio e longo prazo? Uma empresa ela está precisando de dinheiro para poder aumentar sua capacidade de fábrica ou melhorar um produto, etc. Então ela vai no mercado financeiro, busca um banco de investimento
O banco de investimento vai ligar esta empresa aos investidores e vai emitir um exemplo, uma ação. Vai emitir um exemplo, uma debênture. Vai emitir algum título de médio e longo prazo para financiar uma empresa, e quem vai fazer essa intermediação vai ser o banco de investimento, e por conta disso, o banco de investimento, ele tem algo que a gente chama de conta de depósito a prazo, tá? Então, pega essa visão para você não dar mole nisso, sacou? Porque se você der mole nisso, você vai errar essa parada. Então, vamos olhar as alternativas e eu vou dizer o que faz e o que não faz sentido. Alternativa A, conceder financiamento de médio e longo prazo. Eu falei que é financiamento? Ele intermedia o dinheiro do investidor com a empresa. Ele não faz financiamento como um banco, tá? Aqui ele continua, crédito direto ao consumidor, que é o CDC, e distribui valores mobiliários, então não vai ser a alternativa A. Não tem essa finalidade, tá? B, conceder financiamentos de longo prazo. Eu falei para vocês, não concede financiamento, ele faz essa intermediação, beleza? Faz intermediação. C, assessorar a fusão, a aquisição de empresas, se liga, ó, toda essa parte. Coordenar a emissão de valores mobiliários. O que é um valor mobiliário? Ações. E conceder financiamentos de médio e longo prazo. Aqui, galera, se liga só. Conceder coordenar a emissão e, que é uma coisa com a outra, concedendo o financiamento. O que seria essa parte de financiamento? A parte de financiamento, estou falando da emissão de títulos de renda fixa. Tá? Um título de renda fixa é um título de dívida. Uma debênture é um título de dívida. Então, eu posso conceder um financiamento de médio e longo prazo. Então, por conta disso, a alternativa C é a alternativa correta, sacou? Cuidado para você não cair, porque ele fala aqui, ó, conceder financiamento de médio e longo prazo, e usando o CDC como um exemplo. E o CDC é um financiamento de curto prazo. Aqui ele continua, de longo prazo, aí ele fala subscrever título de valor imobiliário e atuar no segmento de dólar. Aqui ele já errou por conta do dólar. Então, pegue essa visão para você não errar banco de investimento na tua prova. Tá? A D fala aqui certinho, assessorar a fusão, cisão, incorporação de empresas. Aqui até beleza. Só que ele erra em conceder financiamentos de curto prazo. Curto prazo não é banco de investimento, e sim banco comercial. Comercial tem essa função de fazer financiamento de curto prazo. Então, ó, visão, galera. Quando eu estou falando de banco de investimento, eu faço todo esse rolê que eu falei para vocês. Ele coordena esta emissão porque ele está intermediando, e pode ser de valores mobiliários, como uma ação, e também pode ser de financiamento, como um título de dívida. Não que esse título de dívida não seja um valor mobiliário, mas ele usa a expressão E, que é adicionando uma informação, sacou? Então, visão, e tamo junto para pergunta número 3. Se liga só. Pergunta número 3 continua sendo aqui módulo 1, tá? Então, módulo 1, segundo a CVM, são considerados investidores, ó, profissionais as pessoas físicas e jurídicas que atestem por escrito sua condição de investidor profissional e possuam investimentos financeiros em valor superior a... Galera, aqui é literalmente decoreba, é 10 milhões. Quando eu estiver falando de investidor profissional, 1 milhão vai ser para investidor qualificado, 300 mil não existe e 5 milhões também não existe. Então aqui, galera, não tem muito choro nem vela, tá? Aqui, investidor profissional, é você lembrar que tem que ter no mínimo 10 milhões de reais investidos, e também que esse investidor ateste por escrito, ou seja, considerado uma instituição do público ou também uma instituição financeira. Então, banco, seguradora, entidade de capitalização, entidade de previdência, é considerado investidor profissional. Beleza? Vamos lá para 4, galera. Aqui, ó, questão do módulo 2, e sempre tem este tema na tua prova. Sempre tem, que é normas e padrões éticos. Sempre vai ter, e na tua prova da CPA 20 terão 2 questões sobre esse tema, tá? Vamos lá olhar aqui a pergunta. A
ao não observar os princípios e regras de compliance legal e ética, uma instituição financeira estará incorrendo em risco. Cara, se eu estou falando em legal, eu estou falando em lei. Se eu estou falando em ética, eu estou falando em princípios. Show? Então, se eu estou falando em princípios, eu estou falando em lei, galera, se eu não sou ético, possivelmente eu estou infringindo alguns princípios básicos. Se eu estou infringindo alguns princípios básicos, posso ter uma mancha na minha imagem. Se eu não tenho uma relação ética com o meu cliente, isso mancha risco de imagem. Um exemplo de uma situação que você não é ético, tá, com o seu cliente. Você tem o seu cliente, ele é teu cliente no banco, show de bola, e aí você indica para ele um amigo que ele tem uma seguradora, bom, e esse amigo ele faz o pagamento para ti de uma comissão maior do que o banco te paga. Você, infringiu a ética da tua profissão, a ética do teu trabalho. Se isso é descoberto pelo cliente, você está recebendo uma comissão, ele vai ter uma imagem negativa de você. Ele vai falar assim, caraca, esse cara, ele não foi legal comigo, porque ele me indicou um amigo dele que paga uma comissão por fora para ele. Será que realmente essa seguradora é boa? Olha aqui a imagem. Então, por uma situação na qual eu deixei os princípios éticos, manchei a minha imagem. E o risco legal é o da lei, né? Então, quando eu estou falando da lei, é infringir a lei. Então, nessa situação, a alternativa correta vai ser a alternativa C. Quando eu infrinjo, né, compliance legal e ética, eu estou infringindo o risco legal, que é o da legislação, e o da imagem, que é o da reputação, galera. Então, a gente sabe que imagem é tudo e a ética está muito ligada à imagem. Se você não for ético, você vai manchar a imagem da sua. Então, isso é visão, tá? Eu expliquei todo o contexto aqui por você, para que você entenda e compreenda o que seria esta parte da ética, porque a galera tem muito essa dúvida. Poxa, mas ética, risco de imagem? Sim. Se você não for ético, o cliente ele pode ter uma imagem negativa de você. Qualquer pessoa que não siga alguns princípios éticos pode ter uma imagem, né, manchada. E o risco de imagem é o risco da reputação. Se você não tem uma boa reputação, consequentemente, você tem a sua imagem afetada, sacou? Então pega essa visão e tamo junto. Vamos lá para a pergunta número 5. Para adotar uma política fiscal expansionista, o governo pode. Então, o governo ele pode mexer com duas situações quando eu falo de política fiscal. Ele pode mexer em impostos e ele pode mexer nos gastos públicos. Tá? E toda vez que eu estou falando em política fiscal expansionista, quer dizer que eu desejo aumentar o quê? A atividade econômica. Eu quero que seja vendido mais bens. Sabe quando tem aquelas situações onde há redução de impostos para poder vender mais um determinado bem? Um exemplo, a linha branca, quando aconteceu, reduziu o IPI para quê? Para vender geladeira pra caramba. Muita gente que nem precisava de geladeira ia lá e fazia o quê? Comprava geladeira porque estava com o IPI reduzido. Então, isso daqui foi uma situação onde o governo adotou uma política fiscal expansionista para aumentar a atividade econômica. Fizeram isso com carro. Toda vez que o governo reduz impostos, ele está querendo fazer o quê? Expandir a atividade econômica, pois se eu estou reduzindo os impostos pagos, as pessoas terão produtos mais baratos e com isso terão mais vendas daquele produto, saca? E o que acontece com os gastos do governo? O governo também acaba gastando mais do que ele pode. Então, toda vez que o governo quer expandir a economia, ele gasta mais. Exemplo, agora recente com o quê? Quando o governo foi lá e fez o auxílio. O que ele fez? Gastou mais para aumentar a atividade econômica. Pois ele sabia que muitas pessoas que, né, por conta da pandemia, não iriam poder atuar dentro das suas atividades,
elas precisariam de dinheiro para sua subsistência. Então o governo foi lá, aumentou o gasto público, porque quem está financiando isso é o governo, com o intuito de quê? De aumentar a atividade econômica, para a economia do país não quebrar, para ela não parar. Então o governo, quando está falando de política fiscal expansionista, ele atua com redução de impostos e aumento nos seus gastos. Então vamos olhar as alternativas. Alternativa A, reduzir os seus gastos. Não, a gente viu que ele aumenta gastos. Então a gente tira aqui, ó, a alternativa A, a alternativa B, pois ela também fala de reduzir gastos. Vamos lá para C. C é aumentar seus gastos e os impostos cobrados dos agentes econômicos, não. Ele aumenta o gasto e reduz o imposto cobrado. Então, o correto vai ser a alternativa D, conforme eu expliquei para vocês, galera. Sacou? Então, me diz aí, como que foi até a quinta questão? Tudo certo? Tá conseguindo compreender? Quantas você acertou? Fala aqui para mim, porque agora, ó, é o momento de dar aquela relaxada. Ó, vem aqui, bota um quebra a costela mesmo, vai lá, dá aquela relaxada para você compreender cada vez mais os temas que serão cobrados na tua prova. Pega uma aguinha, pega um suquinho para dar aquela relaxada. Para quê? Para a gente poder responder mais 5 questões. Aí comentando, entrando bem a fundo em como que é o conceito, sacou? Então, vamos seguir aqui o nosso pré-prova, galera. Pergunta número 6. Uma pergunta que está disponível em qual módulo? Módulo 4, galera. Ó, o Brazilian Depositary Receipts, os famosos BDRs, representam um lote de ações. Então, toda vez que eu falo, galera, ó, isso é dica para você não errar na prova, tá? Ó, eu falo aqui, ó, emitido, negociado. Pega essa visão. Eu vou ter ADR e eu vou ter BDR. Tá? Se começa com A, é negociado onde? Na América. E a emissão? Fora da América. Fora dos Estados Unidos. BDR, negociado onde? No Brasil. E a emissão, as empresas são de fora do Brasil. Usa essa dica, que você nunca mais erra ADR e BDR na tua prova. E sempre tem uma questão ou de um ou de outro. Quando eu falo desse módulo 4, eu vou ter sempre uma ou de BDR ou de ADR. E usa essa dica. É negociado onde? Começou com A, na América, nos Estados Unidos. E as empresas são de onde? De fora da América. A, começa com B. É negociado onde? No Brasil. E as empresas são de onde? São de fora. Pega esse bizu que você não erra nunca mais na tua prova. Ó, visão, galera. Visão. Você vai trazer. Eu tenho certeza absoluta que com essas dicas você vai trazer a tua aprovação, saca? Não dá mole. Não dá mole. Ó, tô de olho em você, hein? Você não vai dar mole na tua prova, tá? Pega essa visão, porque vai ter uma questão falando sobre ADR ou sobre BDR e pedindo esse mesmo conceito que eu tô falando para vocês. Então, negociado começou com A, na América, de uma empresa fora da América. Negociado começou com B, no Brasil, de uma empresa fora do Brasil. Então, vamos olhar a alternativa correta. Quando eu falo de BDR, tá? Representa um lote de ações de companhia aberta ou assemelhada com sede no exterior e negociado onde? Brasil. Então a alternativa correta já está logo na alternativa A, galera. Então, ó, pega essa visão que você acertaria logo de primeira. Você nem sofreria com essa parada. Então, a alternativa A é a correta por conta desse bizu que eu contei para vocês. Vamos lá para a alternativa número 7, galera. Sempre também tem esse tipo de questão, pois derivativos você vai ter na tua prova de 3 a 4 questões. Se na tua prova cair 3 derivativos, uma vai ser COI. Tá? Se não cair COI, você vai ter 4 questões de derivativos na tua prova. Pega essa visão. Depois você vai ver o resultado detalhado, você vai bater e falar, realmente o professor tem razão. Aqui a gente estuda muito como é que funciona essa parada, tá? O investidor adquire um bônus de subscrição e assume uma posição que equivale a uma, tá? Lembrando, o tema do módulo 4 usa 2 conceitos: bônus de subscrição e opções, tá? O que seria um bônus de subscrição?
é um direito que o atual acionista tem para comprar ações desta empresa. Ponto. Então a empresa ela está precisando de uma grana a mais. Fala assim, ó, tô querendo aqui expandir a fábrica, tô querendo fazer o lançamento de novos produtos, ou quero comprar novos galpões logísticos e não quero pegar dinheiro emprestado. Então ela vai onde? Ela vai no banco de investimento. Fala assim, ó, me ajuda a captar uma grana. E ela vai no banco de investimento ajudar a captar a grana dos investidores. Aí, beleza. O que acontece? Como a empresa ela já emitiu a primeira vez as ações, numa segunda emissão, ela tem que dar o direito para o atual acionista subscrever essa emissão. Com qual objetivo? Para esse acionista não perder participação. Porque pensa aí, o acionista ele tem 50% da empresa. Pô, então ele tem lá o controle na mão dele. Majoritário. Aí a empresa emite e ele não compra. A participação dele vai para 40%. Não, ele perdeu o controle que ele tinha na empresa. Então, por conta disso, tem o bônus de subscrição que dá o direito ao atual acionista a comprar. É um direito. Ele pode exercer ou não. Ele não é obrigado a exercer esse direito. Sacou? Então, ele pode ou não fazer isso. É igual o teu amigo, quando te chama pro rolezinho. Fala assim, perdão, vamos lá, quero tomar uma cerveja. Você tem o direito de ir ou não. Qual que é o prêmio que você está pagando nisso? Netflix. Aqui assistindo Netflix. Ou não, você vai lá tomar uma cervejinha com seu amigo, dar risada. Então é um direito, tá? Você pode exercer ou não. Então, quando eu estou falando de bônus de subscrição, eu estou falando de um direito que o atual acionista pode ou não fazer, tá? Então, ele se assemelha a uma opção de compra. A alternativa A, então, ele se assemelha a comprar uma opção de compra, pois a opção de compra, você tem o direito de comprar uma opção. Comprar uma ação, perdão. Tá? Deixa eu só apagar aqui a B, porque eu quero explicar também o porquê que não é a B, não é a C e não é a D. Na B fala o seguinte, se assemelha a uma venda de opção de compra. Quando eu vendo uma opção de compra, eu tenho a obrigação de vender determinado ativo a um preço, diferente do direito de subscrição. Então, a gente elimina aqui. C. Compra de uma opção de venda. Quando eu compro uma opção de venda, eu tenho o direito de vender determinada ação, não o direito de comprar. E quando eu compro, né, quando eu vendo uma opção de venda, eu tenho a obrigação de comprar aquele determinado ativo a um preço determinado. Tá vendo que venda é obrigação e compra é direito? Então, por conta disso que o bônus de subscrição, como ele é um direito, você pode exercer ou não, então você compra uma opção de compra, sacou? Vamos lá para a alternativa não, pergunta número 8 também do módulo 4, tá? Sempre pode cair essa pergunta na tua prova, tá? Módulo 4, que eu falo que é o módulo onde a galera fica com muito receio. Um gestor que pretende investir os recursos de um fundo no longo prazo em títulos que proporcione, olha a palavra-chave, ó, proteção contra os efeitos da inflação, deve adquirir. Toda vez que eu estiver falando de um título público e usar a palavra proteção da inflação, eu devo procurar os títulos públicos que pagam o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do Brasil, e está presente nos títulos que terminam com quem? Quem é nosso aluno sabe. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê. Para você proteger contra a inflação, a gente chama aqui na nossa aula de NTNB, né? Os títulos do Gustavo Lima, os títulos dos bebês. Por que bebê? Pega essa visão. Se o B tá sozinho, ele recebe aquela mensagem no Instagram, aquele direct, foi sumido. Porque você tá sempre recebendo cupom. Tá sempre lá de boa. E se é o bebê principal, é aquele que você leva para o casamento e o padre fala o seguinte, até que os juros nos separem. Então você não recebe cupom, somente no final, no vencimento, você recebe. Então, quando eu estiver falando em títulos com proteção, né, aos efeitos da inflação,
procure os títulos que terminem com B, tá? Não vai ser o A, pois LTN é um título pré-fixado e não protege a inflação e não tem cupom. NTND, tá? É um título cambial que também não está dentro do conteúdo programático. E o NTNF é um título pré-fixado que faz o pagamento de cupons semestrais. Então, ó, pega a visão, galera, não dá mole nesses temas. Pergunta número 9. Você olha isso daqui e você fala, ferrou. Olha isso aqui. Ativo, passivo, balanço patrimonial, ativo exigível. Você fala, Jesus amado, vou ter que fazer cálculo nessa prova. Galera, primeiro ponto. CPA 20 não tem cálculo. Não tem cálculo. CPA 20, isso não existe. Então, essa pergunta é uma pergunta capciosa que cai em quase todas as provas da CPA 20. É real, tá? É real. O pessoal sempre fala desse bendito gráfico, tá? Aí, o que acontece? Ele fala o seguinte, com base no balanço patrimonial apresentado, essa família deverá considerar a relação entre um dos temas que caem na tua prova é o quê? Índice. É o índice de endividamento. E o índice de endividamento, ele vai considerar o quê? Passivo, exigível e total de ativos. É só isso que a questão quer. Porque dentro do teu conteúdo programático você aprende orçamento, que não está dentro do balanço, e você aprende índice de endividamento. Que nada mais é do que você pegar o total aqui, ó, do passivo exigível e o total de ativos. E aí você vai saber como que está o seu índice de dívida em relação a todos os ativos que você tem. Ponto. É isso que a questão quer que você saiba, tá? É isso, é literalmente banal e muita galera cai nessa pergunta. Por quê? Porque olha aqui o balanço e fala, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Travei. E galera, não precisa travar, porque ele só quer que você saiba o que é índice de endividamento. Ponto. Se você manjasse o que era índice de endividamento, você olharia e falar, pô, é balanço patrimonial. Então, se é balanço patrimonial, não é fluxo de caixa. Pô, então, o que eu devo considerar? Se eu olho um balanço, índice de endividamento. Então, ó, pega essa visão para você não errar essa, tá? Essa daí sempre vai cair na tua prova. E a pergunta número 10 também tem caído bastante aqui na parte de fundos de investimento. Tá? É o módulo de fundo de investimento, e ele fala o seguinte, de acordo com a nova classificação da Anbima para fundos de investimento, os investimentos estão divididos em 3 níveis. Então, a Anbima, para ela poder considerar uma classificação dos seus fundos, ela usa 3 níveis, perdão. 3 níveis. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro é o nível mais geral, segundo o intermediário e o terceiro mais a fundo. Com qual o objetivo disso? Para facilitar a comparação entre fundos, eu tenho que sempre respeitar essas regras. Por quê? Se eu estou considerando um fundo multimercado com estratégia macro, eu tenho que comparar a rentabilidade, eu tenho que comparar o seu risco com um fundo multimercado com estratégia macro. Eu não posso comparar um fundo multimercado com um de ações. Por quê? Primeiramente porque ele não é da mesma classe de ativos. Então o primeiro nível é classe de ativos. Então eu não posso confundir um multimercado com um de ações ou com um cambial. Por quê? Por não estar na mesma classe de ativos. Então quando eu for fazer uma avaliação, eu tenho que avaliar ativos da mesma classe. Segundo, eu tenho que avaliar ativos do mesmo nível de risco. E terceiro, eu tenho que avaliar ativos dentro da mesma estratégia. Se eu estou falando de um fundo de ações long based, eu tenho que comparar com outro long based de uma outra instituição. E é por conta disso que nasceu a nova classificação de fundos da Anbima. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A, onde fala classe de ativos, risco e estratégias. Isso daqui, galera, é pura decoreba. Pura decoreba. Se você quer entender a fundo, pega essa explicação. Se você quer passar na prova, você coloca nova classificação Anbima, tá? Para fundos de investimento, nível 1, classe de ativos, 2, risco e 3, estratégias de investimento. Beleza? Chegamos na 10ª. E me diz aí, como é que tá indo?
Tá indo bem até aqui? Porque agora a gente vai ter o sprint final, a gente vai ter as últimas 5 questões da tua prova, tá? Que são questões quentíssimas. E me diz aí, como você tá indo? Tá indo tudo bem? Manda aí para mim se realmente caiu na tua prova essas questões, se faz sentido, se a explicação tá ok, que o nosso principal objetivo é você ser aprovado de primeira, sacou? Então, ó, pega essa visão, dá aquela relaxada, faz aqui de novo, ó. Estica, quebra a costela toda mesmo, vai para um lado, vai pro outro, liga pro boy, pega aqui o telefone, dá aquela ligada pro boy, fala, boy, tô com saudade de você, vou ligar pra girl, vai dar aquela relaxada. E agora a gente vai fazer as próximas 5 e últimas questões do pré-prova. Então, vamos lá, galera. Questão número 11, também de fundo de investimento, tá? Essa parte de tributação tem aí 4 questões na tua prova. Segundo a Receita Federal, para um investidor pessoa física domiciliado e residente no Brasil. Então, é uma pessoa que investe em fundo de investimento e tem um CPF no Brasil e mora no Brasil. Os prejuízos apurados no resgate de cotas, tá, em um fundo de investimento em ações, poderão ser compensados com rendimentos auferidos em resgates posteriores. Então, galera, toda vez, tá, que eu estiver falando em prejuízos, eu sempre tenho que me atentar ao quê? A mesma classificação tributária. Errado aqui. Tributária. E quais são elas? Tabela regressiva, curto prazo. Tabela regressiva, longo prazo. E ações. Ou, melhor, renda variável. Renda variável, 15%. Tabela regressiva, curto prazo, de 22,5% a 20%. Tabela regressiva de longo prazo, de 22,5% a 15%, sempre considerando o tempo de aplicação. Então, para eu poder compensar perdas em qualquer investimento que eu faça, em qualquer fundo de investimento que eu faça, eu sempre tenho que me ligar na classificação tributável. Se a classificação está em renda variável e eu estou aplicando em um fundo com a classificação tributária, de renda variável, eu posso compensar. Eu não vou poder compensar, tem um fundo aqui que tem a classificação tributária da renda variável e agora eu migrei para um de renda fixa. Não vou, porque é diferente a maneira de tributação. Então eu só posso compensar aquilo que tem o mesmo nível de tributação. Então eu posso compensar com outros fundos que possuam a mesma classificação tributária pela Receita Federal. Então vai ser a alternativa C, tá? Muito importante isso, porque a galera se embanana todo. Não precisa ser do mesmo administrador, pode ser de outro administrador, mas a regra que está dentro do site da própria Receita Federal é que a classificação tributária seja a mesma. Se eu estou falando de renda variável, renda variável. Se eu estou falando de tabela regressiva de curto prazo, que seja de curto prazo. E se eu falar de tabela regressiva de longo prazo, que seja de longo prazo. Então, essas visões que a gente tem que pegar para você não dar mole. Beleza? Vamos lá para a pergunta número 12. Segundo o Código Ambima, Regulação Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros, a relação fiduciária, aqui vai estar no módulo de fundos, tá, galera? É um tipo de pergunta que está lá, tá? De uma instituição administradora de fundo de investimento e os seus investidores é fundamentada em... Cara, se eu falo relação fiduciária, eu estou falando de uma relação de lealdade e confiança, ponto. É uma relação na qual, tá? A administração de recursos de terceiros, então a empresa que administra administra meu dinheiro e o cliente, eu, no caso, eu tenho que ter uma relação fiduciária, uma relação de lealdade e confiança, porque eu depositei, eu peguei a minha grana, eu peguei o meu suor e falei assim, ó, fundo de investimento, gestor desse fundo de investimento, estou entregando o meu dinheiro para ti, para que você faça ele render, para que você cuide dele como ele se fosse seu. Então essa é a relação fiduciária, é a relação de confiança e lealdade. Galera, pega essa visão porque essa pergunta tem caído bastante. Então, se eu falo
de relação fiduciária, eu estou falando de uma relação de confiança e lealdade entre a empresa gestora, a empresa administradora do fundo de investimento e o seu cliente, que é o cotista, pois ele está dando o seu dinheiro para a administradora do fundo e a administradora do fundo tem que cuidar e zelar por esse dinheiro de uma maneira fiduciária, na qual tenha confiança e lealdade. Beleza? Vamos lá para a alternativa número 13. E aí é uma questão do módulo 7, tá? Módulo 7 é esse módulo na tua prova, cai em 8 questões, tá? Então, é correto afirmar que as carteiras que possuem beta calculado em relação ao Ibovespa, então a gente sabe que tem beta maior que 1, beta menor que 1, beta entre 0 e menos 1, tá? Que é o beta negativo, e o beta igual a 1, tá? E aí vão ter relações entre esse ativo e o seu índice Ibovespa. Quando eu estou falando de ativo, como eu estou em relação ao Ibovespa, eu estou falando do índice de ações. Então vamos lá. Alternativa A. Se, tá, o beta for inferior a 0, possui risco inferior à taxa livre de risco. Se é igual a 0, o risco ele não é inferior, ele é oposto. Se eu tenho um beta negativo, quer dizer que enquanto a ação sobe, o Ibovespa cai. Ou enquanto o Ibovespa cai, a ação sobe. Essa é a relação quando eu falo de um beta negativo. Vamos lá então para B. B, igual a 0 possui o mesmo risco do índice Ibovespa. Mesmo risco, galera, toda vez que eu tenho um beta igual a 1. Isso quer dizer que toda vez que a ação sobe 1%, o Ibovespa está subindo 1%. E toda vez que o Ibovespa cai 1%, a ação está caindo 1%. Então, não é igual beta 0, pois beta 0 ele mostra que ele tem um grau de sensibilidade quase nulo com o Ibovespa. C, igual a 1, possui um retorno igual à taxa livre de risco, não é igual a quê? Ao Ibovespa, não igual à taxa livre de risco. Então, a gente tira a alternativa C e a gente vai para a alternativa D, que é a correta. Se eu tenho um beta superior a 1, quer dizer que o ativo possui maior risco que o Ibovespa. Então, se o Ibovespa está subindo 1%, a ação pode estar subindo 2%. Se o Ibovespa está caindo 1%, a ação pode estar caindo 2%. Então, toda vez que eu estou em uma ação com um beta muito elevado, quer dizer que esta ação está incorrendo um risco muito maior do que o índice Ibovespa, sacou? E aí agora a gente vai para a 14ª, que é uma questão do módulo 6 de Previdência, e é uma questão enjoadinha que está sempre caindo aí, e eu vou ler bem com calma para a gente poder entender, porque Previdência eu falo que tem alguns bizus que a gente tem que pegar aqui. Quais são? Vamos lá. Seu cliente tem 50 anos e pretende se aposentar com 60, tá? Então se liga nisso daqui. Quanto tempo que ele quer se aposentar? 10 anos. O mesmo já está com uma renda garantida na Previdência Social, INSS, de R$ 1.350, quando se aposentar. Ele irá fazer uma previdência complementar, aplicando menos de 12% da sua renda tributável, e o objetivo dele é garantir mais R$ 1.350 no futuro. Com relação ao tipo de plano e regime tributário, qual a melhor opção? Galera, se eu estou falando, tá, que eu vou garantir uma renda de 1.350, a gente tem que considerar o quê? Tabela do imposto de renda. Qual é a tabela progressiva do imposto de renda? Até 1.950, se eu não me engano, você tem aqui a isenção do pagamento do imposto. Vai ter a retenção de 15% na fonte durante o resgate, depois você faz a declaração e faz aí o ressarcimento desse valor. Então, você está dentro desse limite, como é 1.350, pô, faz mais sentido eu ter 0 pagamento de imposto do que eu colocar na tabela regressiva, que com 10 anos eu vou ser tributado em 10% sobre esse rendimento, sacou? Então, por conta disso, a tabela escolhida é sempre a progressiva, tá? E aí, quando eu estiver falando, tá? Quando eu estiver falando de um plano onde eu vou aplicar menos de 12%, e aqui também não falou qual que é o regime do imposto, se é modelo completo ou se é modelo simplificado. Se eu estiver falando do modelo simplificado, VGBL, modelo completo, PGBL. Aqui, como
como ele fala que está aplicando menos de 12%, não faz sentido ele estar aplicando em um PGBL, pois o PGBL ele vai pagar imposto sobre capital total, que é juros, mais o capital que ele aplicou. Tá? Então, nessa situação, a alternativa D é a correta, galera. Então, pega essa visão para você não errar esse tipo de pergunta na tua prova, tá? Porque aqui a visão é, quando eu estou falando da tabela progressiva, eu estou focando o limite de isenção, que é 1.950, onde a pessoa não paga imposto de renda, beleza? Vamos lá para a última pergunta, e é uma pergunta do módulo 7, que é um módulo de risco, e toda a prova tem essa pergunta, tá? Olha lá, considerando as correlações, correlação é o estudo do quê? É o estudo comportamental entre dois ativos. Se eles têm um comportamento igual, um sobe, o outro sobe, é uma correlação próxima de 1 ou igual a 1. Se eu tenho um ativo subindo, o outro caindo, uma correlação menos 1, tá? Que é negativa, são direções opostas ou próxima de menos 1, e uma correlação próxima de 0 ou igual a 0, quer dizer que não há relação alguma entre isso, tá? Os gráficos abaixo, que melhor representam a correlação entre essas variáveis, respectivamente então é na mesma ordem, ó. Eu tenho dois ativos, A e B, que tem uma correlação igual a 1. Quer dizer, se é uma correlação igual a 1, eles andam junto. Enquanto um sobe, o outro sobe. Enquanto cai, o outro cai. O 1 tem essa relação? É uma relação que eu nem consigo ver. Enquanto um está reto, o outro cai, sobe aqui. É uma relação 0, tá? Que é a situação aqui do B e C. Tá? Então, quer dizer que não tem relação nenhuma. 2. Enquanto um está subindo, o outro está caindo. Então, eu tenho uma relação menos 1, que é uma correlação negativa. Enquanto um está subindo, o outro está caindo. E o 3 é uma correlação positiva, onde um cai, o outro cai, um sobe, o outro sobe. Então, nessa situação, respectivamente, qual que é o que tem relação positiva? Igual a 1, 3. Vamos procurar aqui, então a gente já elimina um 1 e já elimina aqui A e B. Vamos lá para 2. A e C menos 1. A e C menos 1 é correlação negativa. Qual é? O gráfico número 2. Então, a alternativa correta se torna a alternativa D, galera. Então, aqui a gente termina o nosso pré-prova da CPA 20 com 15 questões muito quentes e que caíram na tua prova. Espero que te ajude na tua prova. Se você já fez a prova e infelizmente não passou, comenta se essas questões realmente caíram na tua prova, se faz sentido, se você acertou, se você errou na tua prova, pois aqui o nosso objetivo é te entregar cada vez mais o melhor material, mais aderente à prova e garantindo a sua aprovação, sacou? Então, pessoal, eu fico por aqui. Gostei bastante de estar com vocês e junto com vocês nessa jornada desse pré-prova. Semana que vem a gente vai ter mais pré-prova da CPA 20 para poder te ajudar e te preparar com questões diferentes. E se você deseja estudar com a gente, ó, não esquece, temos esses cursos aqui, ó. O nosso principal objetivo é te aprovar de primeira, sacou? Então, pessoal, eu fico por aqui. Um bom descanso para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, me chama a minha equipe, que o nosso principal objetivo é te aprovar de primeira. Então, um grande abraço, fico por aqui. Tchau, tchau.